Não é a favor, portanto, e é bem claro nesta obra, não é a favor do aumento dos impostos. Não, acho que o Estado tem de dar o exemplo. Portanto, nós não devemos aumentar os impostos. Que representa sempre o mesmo esforço de tratar os portugueses à bruta e de lhes dizer, agora não há outra solução. Nós temos um déficit muito grande e, portanto, os senhores vão ter de o pagar. Aqueles que hoje cumprem, esses não têm ajuda de ninguém, esses pagam a crise. Esses têm de pagar mais impostos. A política de privatizações em Portugal será criminosa nos próximos anos se visar apenas vender ativos ao desbarato para arranjar dinheiro. Os sacrifícios não têm sido distribuídos com justiça nem equidade. É muito importante que esse resultado seja alcançado, sobretudo por via do corte da despesa, que não, sobretudo, à custa da receita fiscal. Não contarão para mais ataques à classe média em nome dos problemas externos. Nós não olhamos para as classes de rendimento a partir dos 1.000 euros, dos 1.000 e poucos mil euros, dizendo aqui estão os ricos de Portugal que paguem a crise. Nós obrigamos hoje as pessoas a pagarem com aquilo que não têm. Condição é de não trazerem um novo aumento de impostos. Nem direto, nem encapotado. E já estão a fazer sacrifícios. Mas eles não estão a ser distribuídos com justiça dentro da sociedade portuguesa. Relativamente a medicamentos que tinham até hoje uma comparticipação de 100%, porque correspondem a doenças graves, que atingem muitas vezes pessoas que não têm condições para comprar esses medicamentos, a esses baixam-se as comparticipações, para esses não há dinheiro para o Estado apoiar. Mas do nosso lado, não conta para mais impostos. Para que o caminho que tem pela frente não seja ainda de mais impostos, de mais desemprego e de mais falências das empresas. Aqueles que têm mais dificuldades veem progressivamente o Estado retirar as suas contribuições. É nos medicamentos, é na presença de serviços públicos. É provável que o desemprego continue a aumentar. E nós vamos dizer que é por causa da crise? É de que não é justo que ricos e pobres tenham o mesmo esforço quando beneficiam das políticas públicas. Não podem ser aqueles que têm uma dimensão económica mais modesta a pagar para aqueles que precisam menos. Que não matemos o doente com a cura. Querem, quando seja preciso apertar o cinto, que não fiquem aqueles que têm a barriga maior, com o cinto mais largo, a desapertá-lo e a folgá-lo. Nós não podemos, em 2011, fazer o que outros fizeram no passado. Não dizemos hoje uma coisa e amanhã outra. Não basta austeridade e cortar. Não se pode cortar cegamente. É que as medidas agora anunciadas traduzem uma incompreensível insistência no erro. Porque se volta a lançar exigências adicionais sobre aqueles que sempre são sacrificados. Porque se atacam, uma vez mais, alicerces básicos do Estado Social. Nós precisamos de valorizar cada vez mais a palavra para que, quando ela é proferida, possamos acreditar nela. Espero, como futuro Primeiro-Ministro, nunca dizer ao país, ingenuamente, que não conhecemos a situação. Nós temos uma noção de como as coisas estão. Não podemos pôr reformistas e pensionistas a pagar. Se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal ainda, a minha garantia é de que ela seria canalizada para os impostos sobre o consumo e não para impostos sobre o rendimento das pessoas. Já ouvi o Primeiro-Ministro dizer, infelizmente, que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Está bem? Pois também achamos. Isso é um disparate. O que o país precisa para superar esta situação de dificuldade não é de mais austeridade. Portugal já vive em austeridade. Mas foi o senhor que falou em mais austeridade. Eu relembro Não. que foi a Bruxelas. Não Falou é, na hipótese de mais impostos. não é assim. Não é preciso fazer mais aumentos de impostos. O IVA, já ontem o referi, não é para subir. Achamos que a carga fiscal que está definida é mais do que é necessária. Não precisamos de ir mais longe nesse aspecto. Temos pessoas que deixaram de ter subsídio de desemprego.
quase 300 mil pessoas, estes que hoje sofrem, estes que não se sabem hoje defender, encontrarão sempre em mim e no futuro governo do PSD um aliado amigo. O problema é que o Estado, o Governo está a prometer alienar participações como quem vende os anéis para ir buscar dinheiro. Eu não quero ser Primeiro-Ministro para dar empregos ao PSD. O orçamento que foi apresentado na Assembleia da República este ano, de alguma maneira vai buscar a quem não pode fugir, que é os funcionários públicos, e, portanto, precisamos de um governo não socialista em Portugal.